O Trilhas da Democracia de hoje recebe a escritora e jornalista Maria do Rosário Caetano e o historiador e cientista político Michel Zaidan Filho, que acabam de lançar o livro Memória do Movimento Estudantil, UNB, anos 70, pela editora Alameda de São Paulo. Maria do Rosário é a organizadora do livro e Michel Zaidan deu um depoimento escrito. Sejam muito bem-vindos, Maria do Rosário, Michel, é um prazer enorme recebê-los nesse nosso espaço de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Maria do Rosário. Olá, Marco, é um prazer. Seja muito bem-vindo, Michel. Para mim é um renovado prazer participar do seu programa, que é uma trilha em defesa da democracia e das boas ideias e boas causas também. Rosário, eu começaria citando um pequeno trecho, uma pequena passagem da tua apresentação, em que você diz, abre aspas, 1976 foi o nosso 68, fecha aspas. Eu te pediria para dissertar um pouco sobre os pontos em comum existentes entre essas duas gerações e também as diferenças, né, entre a geração dos 1960 e a geração dos 1970. Por favor, Maria do Rosário. Bem, Marco, quando eu digo que 76, 77, vamos colocar os 2 anos foram o nosso 68, quer dizer, principalmente 76, é porque esse livro ele tenta tirar da obscuridade uma geração que lutou muito pela redemocratização do país, que é a geração dos anos 70, na UNB. É óbvio que nós fomos ofuscados pelo brilho da geração 68, que ganhou dezenas de filmes e centenas de livros, foi muito estudada, gerou líderes muito importantes, Vladimir Palmeira, não é? Travassos, Zé Disseu e muitos outros. E a nossa geração ela ficou nessa obscuridade. E como nós já somos todos sessentões e setentões, nós dissemos, vamos rememorar a nossa experiência na UNB, que era um caso muito específico, uma universidade situada quase que no quintal do Palácio do Planalto, não é? E que teve como reitor um capitão de mar e guerra e também físico nuclear. Sejamos mais complexos para analisar a figura desse capitão, já que temos outro hoje no poder. E, então, na década de 70, no pós-AI-5, as universidades caíram num marasmo muito grande, né, porque a repressão era muito forte, e a UNB ficou ali meio que hibernando. Por volta de 73, 74, o curso de medicina começou uma agitação política lá, porque eles haviam feito um vestibular que daria direito a eles de irem para o curso de medicina, mas a universidade os aprovou, parece, dentro de um curso de biológicas e tal, e depois não quis cumprir a promessa de colocá-los no curso de medicina. E eles se mobilizaram, começaram em 73 ainda, final do governo Médici, né, o momento mais dos momentos mais trágicos da nossa história, né? E eles começaram então uma greve para ter esse direito de ir para o curso de medicina. E aí essa geração tinha Arlindo Quinalha e grandes nomes hoje da medicina. E eles conseguiram serem matriculados no curso de medicina e dali nasce um foco que vai politizar a calorada que chegará em 73, 74, que é o meu caso, né? Eu sou /73. E nós vamos lentamente ser um pouquinho politizados até chegar a 75, que a gente resolve mesmo organizar um movimento estudantil na UNB, que estava, em termos gerais, no campus, muito, muito devagar. E nesse momento chega-se a 76, que foi o nosso 68, pelo seguinte, começou com o curso de verão, a UNB dava um curso de verão, depois o primeiro semestre, no meio uma SBPC,
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realiza sua primeira reunião no campus da UNB, a 28ª, e depois o segundo semestre. Quer dizer, foi um ano inteirinho de militância. Nós tentamos reconstruir o DU, Diretório Universitário, que estava cassado, a UNB não tinha representação estudantil, e então foi uma vibração assim, nunca houve um ano tão pleno para a minha geração quanto esse. O de 77, que é o que Zaidan e eu fomos expulsos da universidade, mas ele terminou mais ou menos em julho, porque nós fomos 30 expulsos e 60 punidos, e a universidade sofreu um baque muito grande, e o ano acabou no meio, mas 76 não, foi um ano muito intenso, não é? Houve a tentativa de eleger o DU, democraticamente e dentro das regras da universidade, mas o reitor expulsou os 7 principais integrantes das chapas que concorriam ao DU, o Grupo Unidade e o Grupo Oficina. Não é? E aí houve o baque, mas a universidade não se dobrou, aí que ampliou mesmo a militância política. Não é? O que eu vejo em comum e de divergente com a geração 68 é que a nossa geração ela foi muito pelo trabalho institucional. Né? Nós queríamos democratizar a universidade, participando de organismos permitidos pelo regimento interno e tudo. A geração 68 ela foi mais vibrante, mais atuante, sonhou utopias muito maiores do que as nossas, sonhou com a Revolução, e quando o AI-5 veio, muitos dos estudantes foram para a luta armada. Né? Não é o caso da nossa geração, que, com raríssimas exceções, militou só dentro mesmo do espaço institucional. Né? Michel, pelo relato de Maria do Rosário, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. O próprio nascimento dessa geração, o próprio batismo dessa geração, surge numa luta, digamos, coloque em todas as aspas, por favor, mas numa luta corporativa, né? Quer dizer, de defesa para que fossem cumpridas as regras daquele vestibular para o curso de medicina. Né? Isso, eu acho que você consegue, Maria do Rosário, finalizar esse raciocínio exatamente mostrando como essa geração fez uma luta institucional ou se utilizando das brechas da institucionalidade para levar à frente as suas demandas. Para além disso, Michel, no plano cultural, quando se fala da geração 68, se fala muito da contracultura, se fala da crítica à cultura tradicional. Vocês, dessa geração de 76, 77, da UNB, como é que vocês lidavam com esses temas da área cultural, da contracultura? Isso já tinha ficado passado ou tinha sido incorporado já como uma conquista da juventude? Por favor, Michel. Ô, Marco, eu vejo essa questão do movimento estudantil em 3 momentos distintos. Por exemplo, 68 inaugurou uma política do cotidiano no mundo, né? Sobretudo no epicentro que foi a França, na Alemanha, sobretudo a França. Era uma política voltada para questões do cotidiano, onde entra lazer, família, sexo, essas coisas, a arte, de uma maneira geral. Uma política lúdica, uma política criativa, imaginativa, sonhadora, onde se dizia que o céu era o limite, né? Conquistar o impossível. Nosso momento político no Brasil foi muito diferente. Nós não incorporamos essa política do cotidiano, do imaginário, do ir além, de maio de 68, na UNB, pelo menos. A nossa política foi uma política mais limitada, mais corporativista, mais ligada aos aspectos institucionais, administrativos, acadêmicos, na universidade. Mas ainda por conta da presença de um reitor que era um militar da linha dura, muito severo, né? E numa conjuntura muito específica
que era a conjuntura dos anos Geisel, já era os anos Geisel, diga-se de passagem. Eu não vejo que o nosso movimento tenha incorporado a herança de maio de 68, embora durante a nossa greve nós realizamos muitos atos culturais, teatro, cinema, música e etc. Mas isso a própria UNB já tinha. A UNB era uma universidade que tinha uma vida cultural normal, tinha um cinema de arte, né? Tinha uma música, não é? Mas é o que eu quero lhe dizer. O movimento não teve essa característica que teve o movimento de maio de 68, que era, sim, um movimento muito revolucionário, diferente da esquerda tradicional. Agora, quando eu voltei em 1988 para a UNB como professor, aí eu já encontrei um movimento estudantil muito mudado, já com essas características da chamada política do cotidiano, mais lúdico, mais voltado para a subjetividade, para a arte, para a criatividade, para as relações interpessoais. Esse foi um momento que eu vi esse movimento da UNB se tornar um movimento mais contemporâneo do que o movimento da década de 70, que era um movimento hard, um movimento duro, um movimento de luta, de confronto, não é? De reivindicação, mas que não tinha na pauta as questões de maio de 68. Essa é a minha visão. Rosário, só para traçar um quadro ainda mais complexo da figura do reitor, do capitão Odmar Guerra, que então encabeçava a direção da universidade. Quer dizer, tratava-se de um militar, um capitão Odmar Guerra, um físico nuclear. Ele era vinculado aos órgãos de inteligência do governo militar à época. Qual era o posicionamento político dele em relação à disputa existente dentro do Exército entre a linha dura de Silvio Frota e a linha de Golbery, de Geisel, que começou a se engajar num afrouxamento gradual do regime? Olha, Zé Carlos de Almeida Azevedo, né, o capitão que foi vice-reitor e reitor depois, de fato, né, ele já era vice-reitor e já mandava. E, como reitor, então, ele assumiu plenos poderes. O que se sabe é que ele era ligado ao CENIMAR, ao Serviço de Informação da Marinha, não é? Ele era da linha duríssima mesmo, e ele tinha um vice-reitor, Marco Antônio Guimarães, um professor que depois foi para Paris e tudo, que era ligado ao ministro Ney Braga. Então, o Ney Braga conseguiu colocar um vice-reitor para ver se equilibrava um pouquinho a situação na universidade, mas não teve jeito. Ele era autoritário, mandão, e acabou. O Ney Braga não teve, que era uma pessoa um pouco mais aberta, não teve, que era ministro da Educação e da Cultura, não teve como interferir na UNB. Era difícil. Ele era o todo-poderoso, ele fazia e desfazia dentro da universidade. Né? Ele agiu assim com pulso de ferro, né? Ele expulsava, quer dizer, antes do regimento interno da UNB, que excluía o aluno por expulsão e ele não poderia estudar nunca mais lá, desde que o regime autoritário sobrevivesse, fosse sobrevivendo ao longo das décadas, mas alunos antes eram expulsos pelo 477, o Decreto-Lei 477, que tirava o aluno da universidade por 3 anos, de todas as universidades. Mas o regimento interno da UNB expulsava, né? E ele fez essa grande expulsão de 76, né? As lideranças da unidade da oficina, tentando desmantelar o movimento estudantil. Não conseguiu, porque aí a gente faz essa grande greve em 77. A UNB é uma universidade muito marcada por
por uma tragédia política. Ela foi invadida 3 vezes, né? Teve a terrível invasão de 68, que foi filmada pelo cineasta Hermano Pena e depois resgatado pelo Vladimir Carvalho no filme Barra 68, Sem Perder a Ternura, né? Então, esses episódios ficaram na nossa história de uma forma muito dolorosa. E com ele não havia diálogo. Né? Ele era linha dura e ele não queria saber. Ele impunha a ordem dele e quem fizer... A universidade tinha um quadro de serviço de proteção ao patrimônio. Para fazer o livro, nós praticamente não tínhamos foto, porque naquela época a paranoia, não, se for fotografado, vai para o SNI, vai para o Arquivo da Polícia Federal, vai para isso. E nós encontramos no Arquivo Nacional um riquíssimo material feito pelo Serviço de Patrimônio da Universidade. Foi o que salvou nosso livro. São fotos de má qualidade, porque não tem a qualidade jornalística dos grandes fotógrafos, mas são documentos, né? Tem Zaidan em assembleias, né? Se pronunciando, discursando, e muitos colegas que seriam presos, né? Foi um período muito terrível. Ele era extremamente de linha dura, não tinha conversa. E isso, diga-se de passagem, um período que durou até 1985, né? O reitorado dele durou praticamente 10 anos, né? Descontado o período em que ele foi vice-reitor. Rosário, Michel, nós precisamos fazer um intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instantes. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje Maria do Rosário Caetano, escritora, jornalista, que organizou o livro UNB Anos 70, Memória do Movimento Estudantil, e o historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, que escreveu um dos textos do livro. E o tema é exatamente esse, da geração 76. Michel, eu gostaria que você historiasse um pouco a greve estudantil de 77, que durou quase 3 meses e que foi um momento marcante, né, dessa geração. Né? As circunstâncias da tua prisão pela Polícia Federal e da tua expulsão da pós-graduação da UNB. E pediria em seguida que Rosário também desse o seu depoimento, né, sobre a greve de 77. Por favor, Michel. Pois não, Marco. Eu fui a Brasília para fazer uma pós-graduação em História. Eu era professor da Universidade Católica de Pernambuco, nessa época. Saí com esse objetivo. Em tese, né, não deveria me envolver com o movimento estudantil, porque eu era já um profissional, eu era um professor de uma instituição mandado para qualificação e não deveria me envolver com o movimento estudantil. Mas, como eu morava na UNB, na residência estudantil, chamada Centro Olímpico, e eu convivia intensamente com todos os estudantes, só da pós-graduação, da graduação. Nós vivíamos intensamente a vida da universidade, porque havia lá um restaurante universitário que servia quase que as 3 refeições, inclusive no domingo, ao almoço. Então, tinha cinema dentro da UNB. A vida era intensa dentro da UNB. Não se saía da UNB, a não ser no domingo de tarde para assistir um filme, um cinema, uma coisa assim. Era muito difícil não interagir e ter amizades e afinidades com esses estudantes. E foi realmente aquilo que aconteceu. Poucos estudantes da pós-graduação
se envolveram diretamente com a greve. Poucos. Eu me envolvi muito com a greve, talvez mais do que era de se esperar, sendo como era da pós-graduação, e a base do movimento grevista era de alunos da graduação. Mas como é que eu me envolvi? Me envolvi a partir de problemas estruturais da pós-graduação. Nesse período, haviam iniciado alguns cursos de pós-graduação. O meu era muito novo, novíssimo, eu fui da primeira turma. Havia muitas carências, havia muitos problemas de infraestrutura, né, de espaço físico, gabinetes de estudo, apoio aos estudantes, havia problema de professores, não tinha professores, tinham que chamar professores americanos que passavam curtos períodos em Brasília para poder... Gente do Itamaraty se improvisava como professores de relações internacionais. Enfim, havia realmente muitos problemas ligados à pós-graduação e nós, da pós-graduação, fomos chamados a elaborar um relatório, um diagnóstico desses problemas para o movimento estudantil como um todo. Esse relatório foi publicado pela Folha de São Paulo. Isso irritou profundamente a administração central da UNB, tanto a pró-reitoria como o próprio reitor, porque era uma propaganda extremamente negativa da Universidade de Brasília, que o jornal terminava fazendo com a publicação desse relatório. Então, mas aquilo que de fato detonou o movimento grevista foram as manifestações estudantis em maio, que era em rede nacional por conta da prisão de estudantes na USP, prisão e tortura de alguns estudantes na USP, aquele famoso diretório lá da USP, Alexandre Vanucci. E nós, em Brasília, nós fizemos uma manifestação na frente da reitoria, em solidariedade à Rede Nacional de Protestos, em maio. Houve ameaça de punição pela reitoria. Como isso, todos nós estávamos muito evidentes, né? Não tinha como se esconder, não havia. Havia uma clara manifestação de pessoas presentes, fotografados, todos, né? E o reitor ameaçou punir aquela manifestação dos estudantes e puniu com suspensão. Vários foram suspensos durante uma semana e o movimento cumpriu a palavra de que, se houvesse punição, ia haver paralisação. Aí sim começou a greve da UNB de fato. Não é? Essa greve, naturalmente, ela não começou com o vulto que teve. Ela foi crescendo paulatinamente com adesões de estudantes e a paralisação de atividades de docentes e dos laboratórios, inclusive, de pesquisa, até chegarmos à fase de fazer os piquetes, impedindo que os estudantes, ou advertindo, né, que os estudantes entrassem para ter aula. Sobretudo os estudantes de direito. Havia uns estudantes muito obstinados que queriam porque queriam ter aula. Sempre tem esse povo. E nós formamos piquetes no sentido de evitar a entrada dos estudantes e de ir paralisando paulatinamente as atividades dentro do campus universitário. Todo tipo de atividade que tivesse. Aí a greve realmente cresceu de volta. Ela tornou-se realmente um grande movimento que circulava todas as dependências da universidade, como se fosse uma espécie de um pelotão, né? E
Minhocão, chama-se Instituto Central de Ciências. É o principal edificação onde ficam aulas e laboratórios, etc. As passeatas, que passavam a engrossar cada vez mais, percorriam os corredores do Minhocão, não é? Permanentemente, chamando mais pessoas e denunciando e falando palavras de ordem contra o capitão de mar e guerra e a ditadura e a situação da UNB e assim por diante. Aí ocorreu uma situação que já tinha ocorrido em outros momentos, a invasão da universidade por policiais, araques da Polícia Civil e espias, espiões da comunidade de informação. A universidade ficou cheia desse tipo de gente, que intimidava os grevistas. Procuraram intimidar os grevistas, não prender nem fazer, mas intimidar. Intimidar para que o movimento arrefecesse. Não aconteceu isso. O movimento não se intimidou com a presença da polícia dentro da independência da UNB. Pelo contrário, a greve se fortaleceu, ficou cada vez mais forte, né? E foi se consolidando, né? Com grandes assembleias nos anfiteatros externos da UNB, com atos culturais, né? Esquetes, simulacros, e essas coisas, né? Ironizando a reitoria e a administração central da UNB, né? Aí entra uma fase dura, mais difícil, que foi a identificação pela comunidade de informações daqueles que seriam, digamos assim, os cabeças dessa paralisação, porque eles também fotografaram assembleias, fotografaram os oradores nas assembleias, fotografaram piquetes, não é? E as pessoas durante as passeatas. Eles tinham um álbum. Eu fiquei pasmo quando o delegado encarregado do inquérito mostrou o álbum com as fotografias. Era uma coisa completa. Nunca tinha visto uma cobertura fotográfica tão grande como aquela dali. Era de impressionar a cobertura fotográfica. Então, claro que eles já vinham realmente observando e anotando e registrando tudo que se passava lá na UNB. Com esse material, foi possível eles selecionarem as cabeças, quem achava que eram as cabeças, e procurarem prender cada uma dessas pessoas. Começaram a fase das prisões. Prisão dentro do campus, prisão na residência estudantil, prisão fora do campus. Muita gente não morava lá, morava nos apartamentos da Asa Norte, etc. Começaram as prisões. Muitas prisões começaram a ser feitas. A minha específica, eu nesses dias andava até escondido, né? Havia um comitê de segurança que providenciava que as pessoas visadas não ficassem expostas. E fiquei na casa de pessoas, não fiquei dentro da UNB. Mas um certo sábado, eu fui à residência universitária com uns colegas para ir à OAB denunciar a prisão de colegas. Foi o maior, aí foi o problema, porque havia pessoas já de vigília e seguiram policiais federais. Esses eram da Polícia Federal, nem militar nem civil. Nos seguiram até o Conjunto Nacional, que é um grande shopping que tem em Brasília. Nós tentamos nos esconder no Conjunto Nacional, esperamos um certo momento, mas não foi, isso não funcionou, não foi eficaz. Nós, quando saímos, pensando que tínhamos despistado os agentes da Polícia Federal, no estacionamento da Polícia Federal nós fomos presos e levados para a Polícia Federal em Brasília. Quando cheguei, já havia todos os colegas estavam lá já. Haviam vários que já estavam lá, esperando, digamos assim, né? Havia uma comunidade boa, sobretudo de estudantes da graduação. Haviam 2 da pós,
E os outros eram... Você quer falar, né? Não é? Fale. Então, a gente precisa fazer um intervalo e o Trilhas de Democracia volta em instante. O Trilhas da Democracia de hoje recebe a jornalista e escritora Maria do Rosário Caetano e o historiador e cientista político Michel Zaidan Filho. Os dois, né, escreveram testemunhos sobre a memória do movimento estudantil na UNB nos anos 70, com Maria do Rosário Caetano sendo a organizadora do livro. Maria do Rosário, eu te pediria agora que desse a sua versão, a tua experiência, tanto da greve de 77, a expulsão e a prisão. Olha, o Zaidan era da vanguarda, né, da vanguarda do movimento estudantil. Tanto é que foi preso com todos os cabeças do movimento, segundo esse dossiê fotográfico que a ele foi apresentado. Nós temos um colega chamado José Humberto Fernandes, do Zé Beto, não é? Que escreveu um livro também sobre esse período que chama Nem Ficou a Pátria Livre, Nem Morri pelo Brasil. Um livro cheio de humor, de bossa, muito gostoso, e ele vai até ampliá-lo agora. E ele divide os estudantes do movimento estudantil na vanguarda, na massa avançada e na massa que era a grande base, né? E no meu caso, eu era da massa avançada, eu não era da vanguarda como o Michel Zaidan, não é? Então, a minha experiência era de uma grande aprendiz. Eu adorava ouvir o Zaidan falar na Assembleia, o próprio Zé Beto, Peninha, isso, 76, 77, eu estava aprendendo, eu era uma mineira vinda do interiorzão, despolitizada, e fui me politizando aos poucos. Eu era um pouco mais jovem do que as grandes lideranças, né? E a minha participação foi total. Eu vivia nas reuniões no subsolo, porque o Minhocão, que é esse grande Instituto Central de Ciências, que é a obra-prima arquitetônica do Niemeyer, dentro do conjunto de edificações da UNB, tem nos subsolos, onde ficam os laboratórios, nós fazíamos as pequenas reuniões das vanguardas e com a massa avançada, que era o meu caso, que ia acompanhar tudo. E assembleias, eu estava em todas as assembleias, em todos os piquetes, eu tinha uma participação muito ativa, mas eu não era liderança de assembleia, de mobilizar as massas, como esse grupo que foi preso com Zaidan, não é? Então, eu fui detida. Um belo dia, eu já era jornalista profissional, porque eu terminei o curso de jornalismo na UNB, e como eu tinha a média global acumulada boa, podia fazer uma dupla opção. E eu fiz letras, língua e literatura portuguesa. Então, eu estava num segundo curso na universidade, né? E aí, eu participando de tudo, naquela paixão toda, o que acontece? Eu estava exercendo jornalismo profissional no Jornal de Brasília e estudando na UNB. Eu era uma anfíbia, uma profissional de jornalismo e uma estudante de letras. Um belo dia, eu acordo cedinho, morava numa cidade satélite, Taguatinga, peguei o ônibus cedinho. Quando eu desci do ônibus na L2 Sul, estava caminhando para o campus, um camburão para e me recolhe, não é? E dentro estava a jornalista Rosângela Bittar, do Estadão, que cobria o Ministério da Educação e Cultura, uma jornalista muito conceituada. E eu estranhei por que um estudante estava indo para o piquete, estava preso com uma jornalista. Eu a conhecia de longe, de fama, né? Uma profissional respeitadíssima. E eu era uma iniciante no jornalismo, né? E eu olhei para ela e falei, você é a Rosângela Bittar, não é, que cobre o MEC para o Estadão? Ela falou, sim. Aí nós duas nos conhecemos pessoalmente, dentro do camburão, apertadas ali, e fomos para a Polícia Federal, né? Passamos o dia ali, ela aguardando que o Estadão, né, o Carlos Chagas, que era o diretor da sucursal do Estadão, tomasse providências, né, para... Imagina o que é o arbítrio, mandar prender uma jornalista de um veículo como o tradicional Estadão,
né? E nisso houve uma mobilização, claro, dos estudantes para que advogados como Sigmaringa Seixas e outros fossem nos tirar da prisão, né? Chegamos lá, já tinha Maite, outros estudantes da medicina e de outros cursos presos lá, foram nossos anfitriões lá dentro, porque eu tremia como vara verde, nunca tinha sido presa, não é? Detida. E aí, no finalzinho, já no meio da noite, o Carlos Chagas vai, com os advogados, retirar a Rosângela Bittar da prisão, né, da detenção. E eu, como era anfíbia, me tiraram também, porque como eu era jornalista, escrevia, tinha meu nome sempre exposto no Jornal de Brasília, acho que os órgãos de segurança lá me prenderam, não sei se como jornalista ou como estudante ou como as duas coisas, mas eu sei que no final, no começo da noite, no meio da noite, nós fomos liberados. Então, na verdade, eu não passei por um processo de encarceramento como o Zaidan e os colegas dele que ficaram 30 dias presos e ameaçados de quadrados na Lei de Segurança Nacional. Então, se eu entrei como estudante, eu saí como jornalista, né, como a Rosângela Bittar. E depois disso, logo depois, dessas prisões, vem o aguçamento e nós seremos expulsos em julho de 77, não é? 30 expulsos, eu era uma das 30, Zaidan também, e 60 punidos com punições que iam de 90, 60 a 30 dias, e alguns lá ganharam 5 dias. Então, quem pega uma punição de 90 dias perde praticamente o semestre inteiro, né? Então, houve imensos prejuízos. Eu não sou das grandes prejudicadas, porque eu já tinha um curso concluído, universitário, não é? Eu trabalhava já no Jornal de Brasília, era uma profissional da imprensa, mas colegas do curso de medicina, de engenharia e de outras áreas que tiveram que fazer novos vestibulares. O próprio Zé Beto foi fazer vestibular para economia na PUC Rio, vários colegas da medicina foram fazer vestibular no Ceará, quer dizer, tiveram que começar a sua vida outra vez, começar um novo curso. Então, a minha visão é essa, é da massa avançada, não é? Que acompanhou tudo isso e que aprendeu muito, muito com a liderança da turma do Zaidan, não é? Então, Rosário, você só foi detida, você não tirou um tempo de encarceramento, né? Não, porque eu acho que os advogados usaram esse argumento. Ela é jornalista, ela está sendo detida pelo exercício da profissão dela. Mas eu não estava indo para a universidade fazer cobertura, eu estava indo para os piquetes, né? Mas advogado tem lábia e mostrou lá, de certo, com esse argumento, que estavam prendendo uma jornalista do Estadão e uma do Jornal de Brasília. Nós duas fomos liberadas no meio da noite. Ficamos só um dia lá, detidas. E você, Michel, quantos dias você ficou preso? Olha, o inquérito que foi aberto inicialmente era 30 dias. 30 dias para apurar as circunstâncias da nossa participação na greve, sobretudo se havia, de fato, alguma influência político-partidária, né, dentro do movimento. Alguns colegas, de fato, pertenciam a correntes políticas de esquerda, né? Havia maoístas, havia trotskistas, né? Então, o objetivo era esse. A Libelu era muito forte nesse momento, não é, Michel? Forte, era forte, sim. Então, havia, de fato, sim. Então, esse era o objetivo do inquérito, né? E nós todos fomos interrogados, um por um, durante esses 30 dias, por um delegado, que o chefe do inquérito era um tal de Fontinelli, que foi chefe do Detran do Rio de Janeiro. Chamava-se Fontinelli, o magrinho. Mas, além disso, nós fomos retirados de lá para ir responder a inquérito na Universidade de Brasília. Na verdade, foram 2 inquéritos: o inquérito militar e o inquérito administrativo da UNB. Saímos da prisão para ir responder lá na reitoria a comissão de inquérito. Houve um acordo entre nós de que ninguém
falaria absolutamente nada nessa comissão de inquérito da UNB. Né? Nós entramos muito e saímos calados. Ninguém disse coisa nenhuma. Por isso que todo mundo foi punido, porque não se defendeu, né? Não apresentou nenhuma razão nem nada. Isso soava como a assunção de culpa. No inquérito militar, não. Nós tivemos que falar, tinha que falar. Não houve nenhuma violência, não houve nenhuma coação física e até diria moral. Houve muito respeito em relação a nós todos. Um bom tratamento lá, né? Podíamos ler, podíamos ver televisão, podíamos sair para fazer exercícios, tomar banho de sol, essas coisas todas. Não houve um ambiente assim de terror que é descrito em outros casos, né? Me lembro de alguns episódios. Não sei se esse é o momento, mas há uns episódios. Sobre esses episódios, alguns deles caricatos, outros trágicos, nós falaremos no próximo bloco. Trilhas da Democracia volta em instantes. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje Maria do Rosário Caetano, jornalista, escritora, organizadora do livro recém-lançado pela editora Alameda, de São Paulo, UNB anos 70, Memória do Movimento Estudantil, e o professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho. Maria do Rosário, falando agora das tragédias, né, inerentes a todos os movimentos contestatórios, né, eu queria que você desse um depoimento sobre a tragédia referente ao suicídio do estudante de medicina João Simplício Lopes Martins, né, no dia do seu aniversário de 40 anos, quando ele deixa um bilhete com um verso de Torquato Neto, em que Torquato Neto fala: muito novo para morrer, muito triste para viver. Marco, eu tenho uma comparação para falar do João Simplício, que ele foi o Onestino Guimarães da nossa geração. Não é? O Onestino Guimarães foi o presidente da FEUB, a Federação Universitária de Brasília, que se tornou um militante, foi para a clandestinidade, depois do AI-5, e é um desaparecido político. Não é? Então, Onestino dá nome ao Diretório Central dos Estudantes, é o nome mais representativo das lutas estudantis na UNB. E quando eu digo isso com relação ao João Simplício, muita gente diz: não, você está sendo imprecisa. O Onestino foi uma vítima direta da ditadura, um desaparecido político, foi assassinado na clandestinidade. E o João Simplício escolheu o suicídio como termo para a sua vida. Não é? É óbvio que há essa diferença, mas, ao mesmo tempo, eu vou narrar rapidamente a trajetória dele para vocês verem que não deixa de ser também um suicídio político. O João veio do interior de Minas, de uma família pobre, remediada, não é? Entra na UNB no final dos anos 60 para o curso de medicina. E ele é expulso da universidade pelo 477. Então, expulso ele e um cunhado, que até é um dos autores do texto sobre ele, porque ele ganha várias páginas do nosso livro por causa dessa importância dele. Eles vão tentar estudar medicina na Universidade de Montevidéu. Eles vão para o Uruguai. E é o auge do movimento Tupamaro. E eles se aproximam dos Tupamaros e começam a militar também no Uruguai, porque ele era um apaixonado mesmo, a razão da vida dele, ele era um militante 24 horas por dia. Só que vem o golpe militar no Uruguai e ele e o rapaz, o colega que virá a ser seu cunhado, saem com a roupa do corpo do Uruguai
e regressam ao Brasil. Ele era expulso do 477, mas ele podia viver normalmente dentro do país, né? Ele regressa ao Brasil e, quando passam os 3 anos da punição prevista pelo Decreto-Lei 477, ele faz novo vestibular na UNB para a medicina e passa. E aí entra na militância de cabeça com a nossa geração. Ele vai participar ativamente desse movimento da medicina lá da história do vestibular, ele vai repolitizar a nossa geração com esse grupo nascido no seio da Faculdade de Medicina e vai ser linha de frente do movimento estudantil. Era da vanguarda, assim, um pouco meio assim Che Guevara, ele tinha um cabelo enorme, ele era uma figura mesmo vocacionada para a militância. E participa ativamente, é preso e vai ser expulso em 77. Ele está na nossa lista dos 30 expulsos. E vai para o ABC Paulista, ao invés de ir procurar uma outra universidade, ele se pesou de vez e falou, nós temos 79, como um ano em que o movimento estudantil também vai perder a centralidade, porque as greves operárias do ABC Paulista e de outras regiões do país vão assumir o papel da linha de frente do combate à ditadura, né? E ele vai para o movimento metalúrgico, vira operário metalúrgico e começa a militar mesmo na vertente operária, né? Quando, em 70, final, acho que agosto de 79, vem a anistia, os expulsos, em julho de 77, pedimos a Sigmaringa Seixas e José Grossi e outros grandes advogados e parlamentares das alas mais progressistas do PMDB para nos ajudarem a retornar à universidade pela anistia, né? E aí abre-se o processo, tudo, nós conseguimos, em 80, né, ao longo do ano de 1980, regressar. E ele regressa ao UNB anistiado e termina o curso de medicina. E, enquanto ele terminava o curso de medicina, ele faz o concurso para ser professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, professor de nível médio, de colégios, né? Segue uma vida brilhante como professor, porque ele era um grande orador, né? E constitui família, tem filhos e tudo parecia bem, não é? Finalmente o país redemocratizado, né? Ele dando aula no curso colegial e concluindo o curso de medicina. Conclui o curso todo. No dia em que ele faz 40 anos, ele se suicida, não é? Com esse verso do Torquato Neto. Foi um abalo para a nossa geração terrível, porque ele era uma liderança muito estimada e muito respeitada, embora ele não fosse muito de tendências. Os grupos hegemônicos da UNB, historicamente, foram a Oficina, que era de linha trotskista, e a Unidade, que era ligada ao Partidão, né, o Partido Comunista Brasileiro. E depois surge, de um racha da Unidade, o Grupo Debate Ação, que era, se diz assim, mais maoísta, né? Mas a Libelu já estava chegando, a Libelu era fortíssima na USP e em outros estados, e na UNB ela estava começando a crescer nesse período da expulsão de 77. E, quando ele morre, os sindicatos dos professores fazem um belíssimo ato público pela memória dele, exibe um filme de Renato Tapajós sobre o movimento metalúrgico, no qual ele dava um depoimento, não é? E ficou essa lembrança muito dolorosa dessa trágica vida que terminou com o suicídio. Maria do Rosário Caetano, organizadora do livro UNB Anos 70, Memória do Movimento Estudantil, acaba de ser publicado pela editora Alameda. Muito obrigado. Michel Zaidan Filho, historiador, cientista político, professor titular da UFPE. Foi um prazer dialogar contigo de novo, Michel. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.